Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo, para todo o litoral paulista. Ao vivo também pela internet. Nós falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos aí o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, meus amigos, você que está ligado no Baixada Esporte, vamos conferir os principais destaques no dia de hoje. Vamos lá. Primeira notícia, boa notícia. FIFA condena Cueva e Pachuca ao pagamento de 37 milhões e 600 mil reais ao Santos Futebol Clube. De repente, é um problema a menos, né? Acerta com o time da Rússia com a indenização e se livra do problema Cueva. Outro destaque de hoje. Clube japonês aumenta a proposta por Diego Pituca, do Santos Futebol Clube. 8 milhões de reais, 50% para o Santos Futebol Clube. 8 milhões. Os outros 8 milhões para o próprio Pituca, que é o detentor de 50% do seu passe, né, do seu atestado liberatório. Portanto, hoje ainda não, mas na quinta-feira vamos ter a definição do caso Pituca. Outro destaque no programa de hoje. O Marinho foi punido, mas graças a Deus a punição foi branda, hein? Um jogo. E de repente pode até pagar aí com cesta básica e tal, ele pode jogar contra o Vasco da Gama. Mas eu achava que ele ia tomar um gancho maior aí, no mínimo de 2, 3 jogos. Mas uma partida só é o que foi a punição do Marinho. Mais um destaque no Baixada Esporte de hoje. Grêmio, que joga amanhã aqui pela Copa Libertadores, jogo de vida ou morte para Santos e Grêmio. O Maicon é desfalque do time. Já é segura, a informação vem de Porto Alegre. Agora, o Jean-Pierre, que não jogou a partida lá, é dúvida, hein? Ainda não sabemos se ele vai jogar ou não. Com certeza, o Renato Gaúcho vai guardar essa informação até momentos antes da partida. Quando é obrigatório já a escalação oficial, é talvez aí que ele vai dizer se o cara joga ou não joga. Tem mais assunto importante no programa de hoje. Luxemburgo, que já havia pego o Covid, é internado em São Paulo novamente após testar positivo para a Covid pela segunda vez. Está aí o Vanderlei Luxemburgo. Outra notícia do dia de hoje. Palmeiras pega Libertad, Copa Libertadores da América, hein? Palmeiras hoje jogando pelo empate de 0-0, já garante vaga para a semifinal da competição. E mais uma notícia triste, aliás, duplamente triste, né? Ontem nós perdemos o Marcelo Veiga. E hoje morre o jornalista Orlando Duarte, que trabalhou na Rádio Jovem Pan, na TV Globo, na TV Cultura, devido a complicações da Covid. Ele morreu aos 88 anos de idade, aos 88 anos, repito. Ele trabalhou em 14 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas. Nossos sentimentos, de novo, o mundo da imprensa esportiva de luto. Faleceu Orlando Duarte, o eclético. Meu caro Guido Bortolomazzi, muito boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, boa tarde. É lógico que a gente fica triste, mas o mundo da bola também sentiu uma barbaridade ontem. A morte do Marcelo Veiga. Pô, foi uma notícia que deixou todo mundo triste, principalmente os torcedores do Santos, que acompanharam a carreira dele aqui na Vila. Marcelo Veiga teve no programa Baixada Esporte, né? Fez uma baita de uma entrevista aqui. Nós falamos muito sobre o Bragantino. Aí depois, aí a gente até falava, pô, ele poderia ter uma chance no Santos como treinador, pela sua capacidade, um homem decente, todo mundo elogiando. Quando ele pegou Covid e foi internado, o pessoal, até a família dele, dando informações de que ele estava melhorando, e ontem a notícia veio aí deixar todo mundo, pegou todo mundo de surpresa o falecimento do Marcelo Veiga. E a gente sabe a amizade que muita gente aqui da Baixada tinha com ele, né? Os próprios jogadores, ex-jogadores, né? O Chiquinho Lopes também, o filho do Chiquinho, trabalhou com o Marcelo Veiga, foi preparador físico dele, né? Teve um contato muito grande com o Marcelo Veiga, o Sérgio Goleiro também, enfim. O pessoal daqui da Baixada, os ex-jogadores que atuaram contra ele, com ele e trabalhando junto com ele. Então é triste, né? A gente vê essas notícias que estão rolando por aí em virtude do Covid e agora o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei é uma pessoa que ele também tem... Está todo mundo preocupado, porque ele, no Sírio-Libanês, ele já teve a primeira vez, aí foi recuperado. E agora a segunda recaída é a preocupação geral com relação ao Covid. Bom, vamos falar desse Santos que joga amanhã contra o Grêmio,
E o técnico Cuca já comandou um treinamento hoje de manhã, já montando a equipe, né? Sem o Soteldo e sem o Pituca. Vamos ver como é que esse time do Santos vai se comportar para esse compromisso importante, de que maneira ele vai mexer nesse meio campo, porque a gente não sabe, o CT é fechado, a imprensa não tem acesso, e às vezes a gente vai buscar uma informação ou outra com relação ao time, mas a gente tem mais ou menos uma equipe que ele pode colocar em campo, substituindo o Pituca e também o próprio jogador Soteldo. E essa notícia boa, que a diretoria está querendo assim, ó, esse dinheiro vai cair, mas não vai cair no colo e ficar no colo do Santos. É cair aqui e jogar para a Rússia. Porque vai ter que pagar o time russo lá, porque adquiriu o Cueva, e esse dinheiro vai entrar e vai ter que pagar a equipe. Agora resta saber o que fazer com o Cueva. Essa é a pergunta que não quer calar. Meus amigos, você fique ligado, já vamos falar muito da Copa Libertadores, esse jogo importante de amanhã, fazer um apanhado também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo importantíssimo, jogo que estava lá atrás, antecipado. Então, São Paulo e Atlético tem uma grande partida amanhã no Morumbi, válido pelo Campeonato Brasileiro. Antes do intervalinho, aquela recomendação. Você está com o seu carro, transportando a família, trabalhando, mas dá uma olhadinha, vê se o pneu já não está na hora de trocar. Porque você fazendo manutenção do carro, não é uma questão de falar, de vez em quando, não, é uma obrigação. Porque isso aí é bom para você, para sua família, é proteção. Né? Então vá no Blanco. O Blanco tem o maior estoque de pneus, o melhor preço. E aproveite e faça uma revisão completa. Lá tem roda, alinhamento, freio, tem suspensão, escapamento, amortecedor. E tem também aquela super troca de óleo, de motor, de câmbio, com todo tipo de filtro. Para quem não conhece, o Blanco Pneus tem 2 lojas ali em São Vicente e na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Olha, uma pausa, a gente volta daqui a pouco com todas essas informações e muito mais aqui no Baixado Esporte. Até já. Bem, Baixado Esporte está de volta nesta terça-feira e agora vamos falar do Santos, o alvinegro mais famoso do mundo. Bom, e na abertura do programa, como o Guido já falou, não podemos deixar de mencionar aqui o Marcelo Veiga e prestar uma pequena homenagem a esse cara que era uma pessoa humilde, competente, cara do bem, sabe? Jovem. Era um cara que tinha respeito por todo mundo e era respeitado por todo mundo, porque fazia um trabalho brilhante, fez um grande trabalho no Bragantino, por onde passou, deixou sempre fincado ali uma raiz de trabalho frutificado. Então não podemos deixar de fazer uma pequena homenagem, né? De citar o nome de Marcelo Veiga, que veio aqui no Baixado Esporte, como o Guido disse, era sempre muito brincalhão, tal, e a gente fica aqui muito triste, mas aqui a nossa pequena homenagem. Tá aí, Marcelo Veiga, os nossos sentimentos a todos os familiares, que Deus o tenha, descanse em paz. Prematuramente perdemos mais um amigo e mais uma grande figura do esporte brasileiro. Bom, meus amigos, o Santos joga amanhã contra o Grêmio na Vila Belmiro, partida de vida ou morte na Copa Libertadores da América. Vou colocar um pouquinho como é que foi o jogo contra o Flamengo, né? Porque lá o Flamengo, é claro, era considerado o grande favorito, até porque o Santos jogou com a molecada, né? O Santos foi para o Rio de Janeiro mais para levar a molecada para o parque de diversão. Parecia que era a Disneylândia, né? Ó, vamos levar a meninada, garota de 15 anos, 16, 17, tem pipoca, amendoim, batata doce.
e vamos jogar contra o Flamengo, né? Perdeu, perdeu. Olha, 4 goleada, mas eu acho que o Santos, de uma certa maneira, fez o papel de se precaver, porque as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, né? É contusão, é Covid, é cansaço. Aí o Cuca deve ter pensado, faltam 4 jogos para mim ser campeão da Libertadores. E o Grêmio é um time bom, mas não é melhor do que nós, né? Vamos jogar em casa, fizemos uma grande partida lá em Porto Alegre, empatamos 1-1. Podemos jogar pelo 0-0 e seguir para a semifinal. Com todo respeito, se a gente for para a semifinal, o Boca não é aquele Boca de 2003, né? Que tinha aquele timaço que acabou ganhando no Santos, no Morumbi. O Boca vai jogar com o Racing, são 2 equipes também que não sabe, não é falar, olha, é melhor, é tudo no mesmo nível. E o Santos tem condições de passar também e chegar à grande final da Libertadores, ainda que não venha a ser campeão. O fato de chegar a uma grande final, além de premiação, o Santos vai estar na mídia, o Santos vai estar com o seu nome, né? Não só no Brasil, na América do Sul e no mundo. Porque a Copa Libertadores, queira ou não, também é um atrativo mundial, porque o campeão dela participa do Mundial de Clubes. Então eu acho que o Cuca, no frigir dos ovos, pensou, eu já não tenho muitas alternativas, já tem muita gente de estaleiro. Para que eu vou arriscar a colocar os meus melhores jogadores? Vai que, de repente, uma contusão, algo aconteça e eu perco esses jogadores para o jogo de quarta-feira. Maguido, essa molecada aí, não vamos falar do jogo em si, da vitória, que era até esperada. Mas vamos falar dessa molecada aí. Alguns jogadores já começam a ter um olhar diferente dos outros, da torcida principalmente. O Sandri, garoto que foi muito elogiado nessa partida, falou, que garoto, que personalidade do Sandri, Guido. Ele entrou e entrou bem, né? Dos jogos que ele acabou participando, tem muita personalidade, um jogador que tem qualidade na marcação, na saída de bola, muito bem posicionado sempre. E com isso o técnico Cuca está muito satisfeito com o rendimento do jogador. É por isso que está mantendo ele sempre no elenco, no banco, quando não entra como titular, como aconteceu nessa oportunidade. Em outros jogos também, contra o Grêmio, um jogo duríssimo lá em Porto Alegre, ele acabou entrando e ele deve ser o titular no jogo de amanhã também, para enfrentar o Grêmio outra vez. Então o que a gente vê é que essa molecada que está subindo, uma molecada com qualidade, a gente vê que a equipe está aos poucos, mais uma vez, revelando grandes jogadores, né? E o Santos sempre foi o seu forte, foi isso, revelação de bons jogadores, jogadores que estão surgindo agora e o técnico Cuca está colocando para jogar, isso que é o mais importante. A molecada está aparecendo e desenvolvendo o melhor futebol. Porque o que a gente sente no Santos não é só você lançar, é lançar com qualidade. E o que está acontecendo hoje, esses jogadores que o Cuca está colocando como titular da equipe, estão entrando e com qualidade. A pergunta que eu vou te fazer, eu vou fazer primeiro para o Cuca. E a resposta dele você analisa se ele está ou não com a razão. Essa goleada sofrida pelo Flamengo, embora o time totalmente reserva, vai ter algum impacto no jogo de amanhã contra o Grêmio, Cuca? Seria uma influência grande se eu tivesse trazido o time titular e perdido de 4-1. Aí seria uma influência grande. Não, é um risco que nós corremos, nós temos uma equipe, um grupo de jogadores, e uma parte veio para a batalha de hoje, guardando a outra parte para a batalha de quarta, onde nós nos unificamos. Faz parte da estratégia. Bom, ele falou o seguinte, com razão, se é o time titular que toma de 4, eu falo, peraí, aí chegava meio cabisbaixo pro jogo de amanhã. Mas foi a molecadinha, então não vai ter reflexo nenhum, né, Guido? Mas veja bem, então, tem certas respostas e perguntas e que a gente fica indagando depois na frente, né? Se fosse o time titular. Não, podia acontecer também com o time titular. O Santos não meteu 4 no Flamengo com aquela máquina aqui na Vila? Não aconteceu isso aí? Os jogadores não deu liga naquele jogo do Santos, com a vontade que o Santos estava, foi lá e conseguiu ganhar de 4. Veio aqui, o Flamengo caiu aqui na Vila. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano, o Flamengo veio aqui e ganhou de 1-0. Então, o problema todo não é você entrar com o time titular, ou o problema é entrar com o time em reserva e perder uma partida. O importante é você saber que você acabou fazendo uma estratégia ao longo de 2 competições e que você escolheu o que era o certo. Não é porque poupou por poupar. Poupou porque tinha um objetivo maior,
que é a própria Copa Libertadores, né? Não há desculpa nenhuma. Você podia até chegar e falar, os jogadores poderiam conquistar uma vitória. E outra coisa, esse jogo tem que tirar como exemplo muitos erros que alguns jogadores cometeram. Um erro que eu gostaria de comentar aqui foi o lance do pênalti do João Paulo. A gente sabe o trabalho gigantesco que o preparador de goleiros do Santos, o Arzu, faz com todos os goleiros. A gente sabe o que ele faz, o que ele enaltece o trabalho dos goleiros, ele acaba dando muita condição dos goleiros crescerem na profissão, e isso a gente está vendo com o John, está vendo com o João Paulo e com todos os goleiros que passaram na mão do Arzu. Mas tem certas falhas que o goleiro não pode cometer de bobeira, sabe? Eu acho que aí vai do goleiro em si, ele se analisar, ele tentar tirar proveito de alguns erros. Esse pênalti que o goleiro João Paulo fez em cima do Everton Ribeiro, pô, sabe, eu fico analisando, pra que fazer aquilo? Só me diga isso. Será que o goleiro, não, se fosse um zagueiro, o zagueiro não ia fechar o cara? O zagueiro não ia fazer com que, é aquele negócio do caça-galinha, pra quê? Vai cair em cima dele sabendo que o outro ia deixar a perna e o pênalti ia acontecer. Pode até colocar o lance novamente. É um lance que o goleiro tem que analisar, cara. É, eu também concordo com você. Entendeu? Ele tem que pensar o seguinte, ele pode sair com o pé, mas ele cerca a galinha, porque quando o Everton Ribeiro deu toque na bola na frente, o que aconteceu? Ele deu um tapinha na bola para tirar mesmo do goleiro e deixar a perna para o goleiro acertar a perna dele. Foi isso que aconteceu. Então o João Paulo tem que analisar, os goleiros têm que analisar que tem certas jogadas que tem que ser inteligente. Porque de qualquer maneira, se o Everton dá um tapa na bola e faz a finta, ele vai para a linha de fundo. Aí o que ele ia fazer? Ele ia cruzar essa bola. Era a única maneira dele fazer a jogada. Cruzar, já tinham 3 jogadores do Santos na área pequena. Então a gente tem que analisar, às vezes, as coisas que acontecem. E é bom lembrar que não é só o João Paulo. Não, tô falando comete a maioria dos goleiros, pô. Tem muitos goleiros aí já consagrados, goleiros experientes. O cara tá com a bola indo em direção da linha de fundo, ele vai pro drible e o jogador atacante, quando tira do goleiro, mas ao invés de tirar em direção do gol para dentro, ele tira para fora, normalmente ele já prepara, porque ele fala, o goleiro vai vir na minha perna, eu já vou trombar na mão dele e aí já fica o pênalti consumado. Esse aí não teve culpa nenhuma, porque, na verdade, o jogador foi seguro pelo zagueiro, por trás. Teve nenhuma influência do goleiro do Arrascaeta aí, ó, foi seguro pela camisa, o árbitro estava bem colocado e acabou apontando. Mas o que o Guido falou tem razão. E como o Arzu, na minha opinião, se não é o melhor, é um dos maiores treinadores de goleiro, o Arzu pode chegar muito bem, eu sei que o Arzu veio ao programa, chegar no João Paulo e falar, João, vem cá, vamos ver se... Não só o João Paulo, pegar o John também, todo mundo, e falar, tá vendo esse tipo de jogada? Às vezes você fala, pô, por que o pênalti é fatal? Então pra que vai arriscar? Né? Deixa o cara ir para a linha de fundo, como o Guido falou, cerca a galinha e aí vê o que acontece. Você quer ver uma coisa que eu acho que tem que tirar como exemplo? Goleiro de futebol de salão. Será que eles não assistem jogo? Lógico que assistem. Ah lá, vamos ver o lance. Quer ver? Não é esse lance. Não, esse é o do Pedro que acabou tocando mal na bola. Eu não sei se ele ia meter por cobertura ou ele ia dar um passe pro Gabigol. Não, ele ia meter uma cavadinha ali, cavadinha. Aí, ó, olha o lance. Ó, ele vai para a linha de fundo. Olha lá. Ele ia puxar com o pé esquerdo para a linha de fundo, o drible na linha de fundo. Para que ir na perna do Everton Ribeiro? Se ele faz esse tipo, essa velocidade que ele saiu, só que ele vai de carrinho, ele ajoelha ali, o Everton Ribeiro ia tocar na bola para lá e não ia acontecer nada. Pode ter certeza. Se você pega os goleiros de futebol de salão, você vê a maneira como eles fecham o ângulo. É a mesma coisa, é área pequena, o goleiro entra, o cara vem assim na frente... Eles fecham o ângulo de uma maneira, como dizer, eu não preciso fazer a falta, sabe? Eu vou ter que ficar, segurar, ele vai tocar do lado, eu tenho mais posição de fazer a jogada, de cair na bola depois, entendeu? Mas infelizmente aconteceu, é um aprendizado, é o que eu falo. Tem certa jogada que tem que ser aprendizado. Muito bom. Pode voltar pra gente aqui? E aí eu vou dar sequência na entrevista coletiva do Cuca, porque o Cuca também falou da estratégia de jogo. Ele adotou uma estratégia lá que surpreendeu o Renato Gaúcho. E aí perguntaram, e a estratégia para o jogo desta quarta-feira contra o Grêmio? Vamos ver o que o Renato, o que o Cuca respondeu. Será que ele vai dar outro nó tático do Renato Gaúcho? Vamos lá. Agora o que a gente tem que pensar bem é definir a nossa estratégia, a maneira que nós vamos jogar.
se nós vamos administrar um 0-0 que a gente pode jogar desde o início, se nós vamos tentar buscar o gol, para aí sim abrir uma vantagem. E essa estratégia passa pela escolha dos jogadores. A gente não tem muitas opções, mas a gente tem algumas opções que a gente vai desfrutar bem de hoje até domingo. O cansaço, o lado físico é muito importante também, né? Que é uma decisão. Bom, tá aí o Cuca, né? Amanhã é um jogo, realmente é um tabuleiro de xadrez. 2 grandes treinadores, o Cuca faz um trabalho maravilhoso, porque afinal de contas pegou um time de molecada, começou a promover todo mundo e muitos temiam pelo pior. E o Santos está a 4 jogos de ganhar um título da Copa Libertadores da América. No próximo intervalo a gente volta para falar mais do Santos e um recado para você que está com o seu celular e ele está, deu pane, traga aqui na Top Center. São profissionais de qualidade, competência e credibilidade no mercado. Não entregue o seu celular nas mãos de qualquer um, não. A Top Center está aqui há 10 anos, gente. 10 anos no mesmo endereço, na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Você não quer sair de casa por causa da pandemia? É só ligar no celular que está aí na tela, 988-015626. Pode até anotar. Mas esses, somente quem mora em Santos ou trabalha aqui. Ele atende apenas aqui em Santos, a domicílio, tá bom? Ele vai aí onde você está, arruma o celular e você pode pagar ainda no cartão de crédito. Eles aceitam todos os cartões. Horário presencial aqui de atendimento fica das 10h30 da manhã até 8 da noite. Pode vir aqui, Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. E além de arrumar, tem todo tipo de acessório, qualquer que seja a marca do seu celular. Top Center. Voltamos daqui a pouco com mais Baixada Esporte. Segura aí. Olha que no final de semana muita gente fica rodeado dos familiares e fala, puxa vida, vamos tomar um refresco, uma cervejinha e um tira-gosto. E que tira-gosto? Vou dar uma dica. Na Cacau Center tem dadinhos de tapioca. E é exclusivo dele lá. Vá até a Cacau Center, compre os dadinhos de tapioca, tem de sabor provolone, tem uma de sabor delícia, hein? carne seca. Eu comi esse daí. Esse daí é uma delícia. Eu gostei do provolone também. Eu adoro queijo, né? O carne seca eu também saboreei. E como eu sou um fervoroso admirador de queijo, eu fui ataque no provolone. Mas é uma delícia, tanto um como o outro. Então, você quer uma dica para pegar um salgadinho, um tira-gosto? Então tá aí, dadinho de tapioca lá na Cacau Center. Sabe onde fica? Na Prefeito José Monteiro, ali bem pertinho do Carrefour. Não tem o que errar. Gente, é o seguinte, o Pituca vai para o Japão. Vai ou não vai? Quinta-feira define. Mas tem muita gente que está questionando por que vender agora se o novo presidente eleito, que é o Andrés Rueda, assume exatamente daqui 17 dias. Porque daqui 16 é dia 31. Então 17 dias é dia 1º. Ele é o novo presidente. Será que vai fazer tanta diferença vender agora ou daqui 17 dias? Depende. Quem está interessado? Futebol japonês? Mas será que o futebol japonês esperaria janeiro? Ou eles estão agora ávidos por comprar? A proposta foi a seguinte: 8 milhões pelos 50% de reais ao Santos. Parte do Santos, 50%, está aqui os 8 milhões. O Pituca também tem os outros 50. Fatalmente, 8 para ele também. Então, o cara tem 28 anos de idade. Mas aí muita gente fala, pô, o Pituca é um ingrato, Guido. Pô, não era ninguém, o Santos botou ele na frente. Fica aqui mais um tempo. De repente o mercado europeu abre, ele é um grande jogador, pode pegar coisa melhor. Mas aí fica aquela história, o cavalo está passando selado. O jogador pensa, pô, se na Europa fechar o mercado, e se eu não for vendido depois? Eu já estou com 28 para 29. Enfim, 2 perguntas para você responder. A primeira, por que vender agora e não esperar 17 dias quando o Rueda assume? E a segunda, é um bom negócio ou é uma exigência do Pituca e não tanto do Rolo? Eu acho que não é o problema de vender agora, porque ele não vai embora, ele não vai sair do Santos. Se for vendido agora, ele não sai. Ele fica até dia 31. Então, porque é uma situação que o mercado internacional, a janela abre em janeiro. Então por que não espera dia 1º e o Rueda que tome conta disso? Sim, mas a proposta está chegando, eles estão analisando.
Às vezes é aquilo que fala, é uma proposta que chegou. Não é que já fechou o negócio. É uma proposta que o Santos vai analisar se é interessante para o Santos ou não. Se o Santos pegar 8 milhões, você vê, em termos de euros, dá 3 milhões de euros. Isso é 18 milhões? Que é louco, rapaz. 3 milhões de euros por quê? Dá 16 milhões o total. Então. 2 milhões e alguma 3 coisa milhões de euros. 3 milhões de euros. Não, 3 ali é 19, 20 milhões quase. O euro tá 6,50. Já comprou o seu? Não, eu tenho alguns euros guardados. Na minha imaginação. Então, Guido, não adianta falar. O preço é barato. Pela bola que o Pituca joga, vamos dizer... Não, é tão barato, porque é tão barato que o Lucas Veríssimo está sendo vendido por 6 milhões. E é zagueiro. E o Pituca... 6 milhões de euros. Então, não, isso que eu estou falando, que é tão barato que o Pituca está sendo vendido por metade do valor do Lucas Veríssimo. E outra coisa, os japoneses estão pagando ou vão pagar o Pituca não é em euros, é em dólar. É 1 milhão e 600 mil dólares. Ou seja, vai dar 8 milhões de reais para o Santos, mais 8 milhões para ele. O Pituca, se você pegar a média de jogos, o número de partidas que ele atua é monstruoso. O custo-benefício dele é fantástico. É um jogador que raramente fica fora por contusão, muito tempo sem tomar cartão. Já teve jogos aí, temporadas, que o Pituca ficou 10 jogos sem tomar cartão. E é um cara que é pegador, é um cara que joga diferenciado. Não é um craque, não é um cara, olha, seria da seleção de todos os tempos. Mas no atual momento do futebol brasileiro, onde é que o Pituca não jogaria de titular hoje? Onde? Por exemplo, no Flamengo, o Arão, o Pituca. Puxa, amigo, entendeu? No mínimo, fala, pode botar o Pituca para jogar. Então é um cara de qualidade. Agora, o que eu questiono os torcedores associados, e muitas vezes falo com eles pela internet e tal, pelo Facebook, os caras ficam possessos, puxa, o cara vai embora, vai vender barato. Sabe o que acontece? O jogador fala, é a hora de eu ir. Eu tenho 28, outro para 29, entendeu? 8 milhões na minha mão, mais uns 3 de luva, são 11. Que eu ganhe lá uns 700 pau bruto, 500 líquido para mim viver tranquilo, em 4 anos de contrato, são 24 milhões de reais. Com mais 8, 32. Com mais 3, são 35 milhões. Daqui 4 anos ele vai estar com 33 anos de idade. Então tá um negócio. Fosse com você, que está em casa, é torcedor santista fervoroso, e é lógico que você está bravo. Você quer o Pituca aqui, até ele se aposentar. Mas tem que olhar o lado do cara também. Chega uma proposta dessa, Edson, mas se esperar, vem outra, pode vir do Milan, do Real Madrid, sei lá de quem. E se não vier? E se não vier? O jogador pensa nisso. A família, falei, aí, vão embora? Né? Então eu não sei o que pensar, mas a verdade é uma só. Não é só o jogador. Não é um dinheiro para o futebol dele. É muito pouco. Mas não é o Santos querendo vender o cara a todo custo. Às vezes é um cara que fala, presidente Rolo, é minha vez, o cavalo está na minha frente, seladinho, eu vou embora, que o futuro a Deus pertence, e eu preciso guardar um dinheirinho para a família. Não, e outra coisa, ele está pensando também o que aconteceu com o Giamota. O Giamota, o cavalo passou selado o ano passado, no início da temporada, para ele assim, bonitinho, né? Ele podia ser negociado, podia ter levantado uma boa grana, e não quis aquela oportunidade, quis ficar. Né? O Santos ainda falou para ele, olha, o dinheiro é bom, tal, né? Não, vou ficar. O futebol do Giamota caiu, né? Desvalorizou, porque ele não está jogando nada, está entrando e não está rendendo aquilo que todo mundo espera. E o Pituca, como é que pode render o Pituca daqui para frente? Se ele quiser sair e o Santos não quiser vender. Aí fica uma situação complicada, porque o Santos vai ter que dar um ajuste salarial para ele. Vai falar, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Agora, nesse momento, aquele jogador, você acha que o Pituca é um jogador insubstituível no elenco do Santos atual? A gente tem que pensar tudo isso, né? Você pode, daqui a pouco volta o Carlos Sanches, o Santos fica com mais um jogador no meio, você começa a ter alguns jogadores da base subindo, criando espaço, e aí você começa a ver que você pode vender o cara, porque não vai fazer falta que tem outro que vai compor o meio-campo e vai dar conta do recado. Uma pergunta Por pra isso você. que todo mundo tem que analisar o que representa isso para o Santos nesse exato momento. Por exemplo, o Soteldo é uma figura indispensável, é um jogador importante. Você viu que o Juari falou, pô, o João Paulo, olha, se o Soteldo jogar a bola, arrebenta e tal. Ele não jogou em Porto Alegre,
Mas o Lucas Braga fez um papel tático excepcional. E o Lucas Braga é um grande jogador, menino de futuro, né? Garoto que, cabeça centrada, faz o papel tático que o Cuca determina. Legal. O Soteldo não joga amanhã. Mas o torcedor não está assim, ai meu Deus, o Soteldo não vai jogar amanhã. Ele está lamentando, fala, puxa, não temos o Soteldo, hein? Contra-ataque ali em cima do Vitor Ferraz. Mas ele não está assim, meu pai não vai jogar. Não está assim. Agora, o Pituca não joga amanhã. O meio-campo dos dois times são muito, assim, eu diria, semelhantes. Ali no meio é que vai decidir a coisa. E o Pituca não joga amanhã. Você não está preocupado com a falta do Pituca no jogo de amanhã? Bom, principalmente se o Jean-Pierre jogar pelo Grêmio? Veja bem, o Pituca é um jogador que se encaixou no meio-campo do Santos. É lógico que ele vai fazer falta, né? Mas você não pode conviver com esse problema de, ele não vai jogar amanhã e daqui para frente o que vai acontecer com o Santos. Eu acho que o Santos e o próprio Cuca vai ter a condição de analisar o que ele tem hoje em mãos e o melhor jogador para colocar ali. Ele pode até fazer uma alteração ali, passar pode acontecer isso, o Felipe Jonathan entrar no meio ali. Faz o Felipe Jonathan ali com a Alisson, o garoto lá, fugiu o nome Sandri. Sandri e o Jonathan. Pode acontecer isso. E quem joga de lateral esquerdo? O lateral que está entrando e está arrebentando o garoto lá. Meu amigo, o Santos tem jogadores hoje que ele pode fazer algumas alterações táticas na equipe e você mexe no time e o time não cai. Você entendeu? Aí é o momento de você fazer essas mudanças que pode ocorrer ali. Dele pensar, o que eu posso fazer ali? Porque o time do Grêmio, se você começar a pensar no meio-campo, você tem que bloquear o meio-campo. E a lateral esquerda também, porque aí você tem o Vitor Ferraz, que é um jogador que atua muito bem por ali, desce muito bem por ali, tem que dar uma protegida. Depende de tudo aquilo que o Cuca está pensando hoje. O que o Cuca está pensando para resolver o problema do Santos nesse momento? Você quer ver o Luan Pérez? É um jogador que atua pelo lado esquerdo. Tudo ele pode mexer. Ele pode colocar o Luiz Felipe com o Lucas Veríssimo no meio. Ele pode colocar isso. Parar Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Luan Pérez. E você mete o Jonathan na frente, como homem de marcação, para proteger e armar a jogada do meio. Porque o Jonathan já jogou como meia de marcação e saindo pelo lado. Entendeu? Pode acontecer. Tem alternativas. Porque uma das coisas que o Pituca tem, além da marcação, o Pituca vira e mexe, chega na área. Você vê, vira e mexe, o Pituca arrematando de fora da área. Mas o Jonathan faz isso também. Tudo bem. O Jonathan é um jogador que chega na área. Só que lá na esquerda, você vai improvisar o Luan Pérez ou vai botar o menino Wagner de novo, que é um zagueiro. O Wagner não é lateral. Tanto é que o Wagner tem uma deficiência e, apesar da qualidade dele, se ele pega um atacante rápido, e isso aconteceu com a LDU, aqui na Vila mesmo, o cara dá um tapa na bola e sai para correr. O Wagner chega depois. O cara chega na frente. Então, eu não sei se o Cuca fala, não, deixa, né? O Felipe Jonathan é lateral, não vou mexer, já estou perdendo peça, vou tirar alguém que é da posição. Então vai ficar por ali o Felipe Jonathan. Agora, no meio campo, eu acho que o Sandri é um jogador que já está, embora pouca idade, maduro, mostrou contra o Grêmio em Porto Alegre com personalidade, jogou contra o Flamengo também com personalidade, aí tudo bem. O Alisson é aquele protetor da zaga. Agora fica aquela pergunta sobre o Jobson, né? O meio-campo que as pessoas falam que é lento, é um cara lento e às vezes faz algumas faltas desnecessárias. Enfim, esse meio-campo, já que estão falando do Cuca, é o grande quebra-cabeça para ele resolver. Mas que o Pituca vai fazer uma falta amanhã muito grande, eu não tenho a menor dúvida disso. Repito, Soteldo faz falta e muita falta. Mas o Lucas Braga lá na esquerda, olha, perfeito. Faz um papel tático maravilhoso. Agora ali no meio, se o Jobson, por exemplo, quiser inventar amanhã, querer sair jogando, ele dá passinho de trem-vela. Então, é muita cautela. Tem ele cautela. também, que ele pode entrar Muita com esses cautela. três. Alisson, Jobson e Sandri. Mas aí a gente, como diz o Mas nosso... é o que eu falo, você vai perder um homem de armação. E é bem provável, ele pode colocar, montar um outro esquema ali com 2 volantes de marcação. Entendeu? Ele vai ter que mexer na equipe no meio, porque hoje o Santos não tem um armador. Tem o Jean Mota, ele pode colocar o Jean Mota ali. Vai jogar com o Jean Mota no meio. Porque ele vai precisar de um homem que carregue essa bola.
que além de fazer as jogadas de marcação, ajudar na marcação, vai ter que armar o Santos. O Jobson faz esse papel. O Jobson até tem qualidade, ele tem refino em algumas ocasiões, ele até meteu uma bola de trivela, assim, de 3 dedos e tal. Só que ele é lento. O Pituca já é... Você pode reparar, o Pituca, às vezes, aos 40 do segundo tempo, ele já correu, foi até Belo Horizonte e voltou. Aí o cara dá uma esticada de bola, você vê ele disputando com o atacante e ele vai lá e chega junto. Mostra ele ofegante, mas inteiro. E o Jobson não. O ônibus já passou lá do Zé Menino, tá na ponta da praia. E o Jobson tá ainda chegando lá no Zé Menino. E aí, o circular passou já ou não? Entendeu? Aí que o torcedor fala, meu Deus, a falta que o Pituca pode fazer. Mas, de qualquer maneira, tá aí. 2 times brasileiros, um deles vai à semifinal e tomara que o Santos amanhã encontre inspiração, porque força, vontade, garra, essa molecada já demonstrou que tem e muito. O que falta amanhã é realmente, quando vier a oportunidade, botar a bola para dentro, que o Marinho esteja inspirado, o time iluminado e o Santos siga adiante desta competição. Eu vou a uma pausa, mas eu quero dar um recado para você que está com saudade de saborear um rodízio. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, hein? Olha, pegue a família e vá saborear o melhor rodízio da Baixada. É picanha, é costela, é aquela linguicinha no ponto, mesa de frios, de salada. E de segunda a sexta-feira, você paga apenas R$ 49,90. R$ 49,90 para saborear o melhor rodízio da Baixada. Sábado, domingo e feriados, R$ 59,90. Bateu aquela saudade de comer o melhor rodízio em todo o nosso litoral? Então tá aí a dica. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Eu vou fazer o seguinte, uma pausa, voltamos daqui a pouco com mais Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Hoje tem Palmeiras e Libertad, hein? Até já. Muito bem, já mais notícias do Santos. Vamos falar um pouquinho do São Paulo, que joga amanhã com o Atlético Mineiro. Depois da derrota para o Corinthians no último final de semana, na Arena, pelo placar de 1-0, o sinal de alerta ligou no São Paulo. Afinal de contas, o time estava aí com uma certa gordura, estava liderando o campeonato, e a gente sabe que qualquer falha, qualquer descuido pode ser fatal. Então o São Paulo perdeu para o Corinthians e joga amanhã com o Atlético Mineiro. É bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos que o São Paulo. Se o Flamengo ganhar esse jogo a menos, fica apenas 2 pontos de diferença do tricolor. Mas a gente agora vai voltar a falar do Santos, do assunto Cueva. Eu estou com o doutor Rafael Cobra, que é um especialista em direito esportivo, e vai explicar para a gente o que pode acontecer. O Guido levantava uma questão. E aí, mesmo que pague a indenização, o Cueva volta para o Santos, não volta para o Santos? Guido, vamos primeiro pegar o boa tarde, doutor Rafael Cobra, agradecendo pela participação dele aqui no programa, e vamos já de imediato perguntar. Doutor Cobra, o que o senhor achou da decisão da FIFA condenando o Pachuca e o Cueva? Boa tarde. Bom, olá Edson, Guido, toda a audiência vasta do Baixada Esporte. Primeiramente, a FIFA até então ela divulgou o resultado final da decisão, mas ela não disponibilizou ainda os termos da sua decisão, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, o Cueva ele já não tem mais nenhum vínculo contratual, nenhum vínculo desportivo com o Santos Futebol Clube, né? O que a FIFA decidiu agora foi o litígio iniciado pelo Cueva contra o Santos, onde ela permitiu que ele fosse registrado por outros clubes, enquanto decidia quem tinha razão na ruptura do contrato. O Santos, nessa demanda, fez o que a gente chama de um pedido contraposto, né? Demandou também contra o Cueva perante a FIFA, dizendo que o causador da ruptura contratual teria sido o atleta e não o clube. E o que a FIFA decidiu hoje, divulgou a decisão hoje, também ainda passível de recurso e tudo, é que quem teria dado efetivamente causa à ruptura do contrato teria sido o atleta com suas condutas e não o Santos Futebol Clube. Embora, pelo que foi noticiado, repito, o teor da decisão ainda não está disponível, o Santos foi condenado, sim, em pagar os salários atrasados devidos ao Cueva. Mas a multa contratual pela ruptura foi atribuída ao Cueva
E se você bem lembrar, Guido e Edson, quando eu participei há bastante tempo atrás, quando iniciou esse imbróglio do Cueva com o Santos, eu disse que a postura do clube mexicano Pachuca era extremamente arriscada, porque o Pachuca ficaria solidariamente responsável ao Cueva caso o atleta perdesse a demanda. E foi o que aconteceu agora. Cueva e Pachuca condenados solidariamente a pagar a multa em favor do Santos. E como uma última informação, assim, mais uma informação, não última, importante para esse caso do Cueva é o seguinte: essa decisão não tem nenhum reflexo na demanda perante a FIFA do clube russo Krasnodar em relação ao Santos Futebol Clube. Tá? São litígios distintos. O Santos não transfere a sua responsabilidade ao Cueva ou ao Pachuca em relação ao clube russo Krasnodar. Esse é um litígio que ainda será julgado pela FIFA. Então, é aí que eu ia colocar essa questão. Um abraço, doutor Cobra. Porque a gente recordando o que aconteceu, né? O Cueva foi contratado por 27 milhões da equipe do Pachuca, a equipe do Krasnodar. Durante um ano, ele veio por empréstimo e com um contrato de empréstimo. Terminando o empréstimo, o Santos começaria a pagar a compra dele, né, que seriam em parcelas, esses 27 milhões, em 3 anos. Muito bem. Acabou o empréstimo, esse contrato de empréstimo com o Cueva não assinou um contrato definitivo. Quer dizer, ele não tem nenhum vínculo com o Santos porque ele não assinou nenhum tipo de contrato. É aí que eu gostaria de saber, com relação ao que pode acontecer. Quer dizer, o Santos vai ter que pagar ao Krasnodar a quantia de 27 milhões. Isso daí é sacramentado. Não tem como fugir. Agora, como é que fica a compra? Porque ele não está comprando o jogador? O Santos não está pagando pela compra do jogador? Automaticamente o jogador não tinha que ser do Santos Futebol Clube? Bom, Guido, vamos lá. Realmente o caso do Cueva é bastante complexo, né? O Santos pagou um alto valor ao Krasnodar, ou deveria pagar, pela aquisição definitiva do jogador. Por questões circunstanciais de mercado de futebol, algumas transferências têm sido realizadas nesses termos. Um empréstimo por uma temporada, já condicionada à obrigatoriedade do clube em realizar a aquisição do vínculo definitivo após esse período inicial de empréstimo. Então, o fato dele ter saído do Santos durante esse primeiro período de um ano, que seria um empréstimo, não desobriga o Santos em relação à sua obrigação pactuada com o clube russo em adquirir o atleta de forma definitiva. A questão é, durante o período inicial, lá do primeiro ano de vigência do contrato do Cueva com o Santos, houve a ruptura antecipada da relação de trabalho perante a FIFA. E então, o vínculo desportivo, o vínculo contratual do Cueva com o Santos se encerrou ali. O que passaria a ser definido pela FIFA é quem deu causa à ruptura, portanto, por consequência, quem teria obrigação de indenizar a parte inocente nessa relação Cueva-Santos Futebol Clube. Então, tudo bem. Aí a FIFA deu ganho de causa para o Santos. O Cueva e o Pachuca vão ter que indenizar o Santos em 32 milhões. Só que o Santos vai ter que pagar o Krasnodar pela aquisição do jogador. Quer dizer, é uma decisão da FIFA em punir o clube Pachuca e o jogador Cueva. Só que, quando você está com os 27 milhões, o que você vai fazer? Você vai pagar por uma coisa que você não vai ter? Você está pagando 27 milhões? Na verdade, o Santos tem que pagar os 27 milhões ao clube russo pelo pacto que fez com o clube russo. A partir dessa relação, o Santos adquiriu o direito de celebrar um contrato com o jogador peruano por um período longo de tempo, sendo o primeiro ano num vínculo de empréstimo, e aí é uma relação Santos e Krasnodar, pouco envolve o Cueva nesse aspecto. Mas já o vínculo do Cueva com o Santos era um vínculo extenso, né? E o Santos somente está recebendo, quer dizer, nesse momento tem uma decisão favorável a si, da FIFA, para receber essa indenização justamente por esse motivo. Porque aquele vínculo contratual que ele teria direito de manter com o jogador por um longo período foi rompido por uma iniciativa
do atleta injustificada. Então, o Santos somente tem direito a receber essa multa justamente por estar impedido de exercer o seu direito de ter o vínculo contratual com o atleta por um longo período. Deu para compreender? Deu. Para mim ficou muito claro. É mesmo se o Santos tivesse vendido para o Pachuca por 32 milhões. Bom, o jogador não me pertence mais. Eu devo 27, agora eu dou para os russos 27 e acabou. É isso que vai acontecer. A decisão do Pachuca e do próprio Cueva em sair do Santos gerou essa multa. Olha, eu comprei você por 27, você vai querer sair de graça? Não, vai pagar, é o que eles estão pagando. 32 milhões e lá vai fumaça. E daí o Santos acerta, com esse dinheiro, o que ele tem de débito com o time russo. E aí, amigo? O importante, eu acho, nessa história toda é o seguinte, que o Cueva tivesse aqui, sabe quando o Santos ia pegar 32 ou 30 milhões no Cueva? Nunca mais na vida. Nunca mais. Então, graças a Deus, a FIFA deu ganho de causa para o Santos. O Santos vai ter um dinheiro para se acertar lá com o time russo e se livrar desse grande container que é o Cueva. Só que o Cueva, ele prejudicou o Santos e prejudicou o Pachuca. Porque o Pachuca vai ficar falando, o Pachuca vai falar assim, peraí, eu vou pagar uma coisa que eu não tenho? O culpado foi ele trouxe a documentação aqui, pegou a autorização da FIFA, eu fui solidário a uma coisa que estava comprovado que ele estava liberado. Posso dar uma sugestão para o Pachuca? Contrato do Dr. Rafael Cobra. Não teria acontecido. Ele ia falar, não faça isso. Vocês vão pagar uma naba grande lá. Não é, doutor Cobra? Hã? Bom, vocês vão de recordar quando eu participei aí nos estúdios, saudade de poder participar presencialmente, né? Eu comentei que achava extremamente arriscada a postura adotada pelo Pachuca, porque o Cueva tinha uma liberação da FIFA, mas quem é do ambiente jurídico desportivo sabe que era uma decisão provisória e é uma decisão de praxe da FIFA. Estabelecido um litígio perante os órgãos da FIFA, ela tem como tendência liberar o atleta para desenvolver a sua atividade esportiva. O que será decidido é quem deu causa àquela ruptura e quem terá que indenizar a parte inocente. O problema, o risco do Pachuca que eu venho alertando desde o primeiro momento é que, ao ele pegar o jogador naquelas condições, ele solidariamente passa a ser responsável pelo jogador, independente do fato de, nesse momento, o jogador sequer estar mais no Pachuca. Quer dizer, o Pachuca está sendo solidariamente responsável no pagamento de uma multa elevadíssima, sendo que também pouco utilizou o atleta do lado desportivo, né? Os clubes subsequentes ao Pachuca não têm responsabilidade nenhuma nesse litígio Cueva Santos. É somente o clube seguinte ao que o jogador se registra após ter rescindido o contrato de forma unilateral. Doutor Rafael Cobra, muito obrigado pela sua participação e tão brevemente queremos o senhor aqui de volta ao vivo no nosso programa. Obrigado. Grande abraço a todos. Até a próxima. Guido Bortolomaz. Um abraço até amanhã, porque amanhã tem Santos e Grêmio. Vamos falar muito desse jogo. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.